família Bolsonaro acabou de fazer algo que ninguém imaginava ver. Eles descartaram um dos seus. Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente, foi jogado para escanteio pela própria família. Michele Bolsonaro desautorizou ele publicamente. Carlos Bolsonaro virou as costas para o irmão. E agora Eduardo está completamente sozinho, isolado, sem o apoio do clã que sempre disse ser inseparável. O que levou uma família política bilionária a sacrificar um dos seus membros mais visíveis. A resposta está em uma traição que veio à tona depois de uma das manifestações mais constrangedoras da história do bolsonarismo. Vamos voltar alguns dias. Em Brasília, aconteceu uma manifestação pró-anistia para os presos do 8 de janeiro. A expectativa era de milhares de pessoas nas ruas defendendo Bolsonaro e os condenados. Mas sabe quantas pessoas apareceram? Menos de 100. Isso mesmo. Um site bolsonarista admitiu que teve 130 manifestantes. Se até os apoiadores estão reconhecendo esse número, a realidade provavelmente foi ainda pior. O movimento está flopado, completamente lascado. As pessoas que antes lotavam as ruas agora não aparecem mais. E foi exatamente nesse momento de fraqueza, com o fracasso exposto para todo mundo ver, que um áudio vazou. Um áudio que mudaria tudo dentro da família Bolsonaro. A manifestação pró-anistia em Brasília deveria ser um show de força. Uma demonstração de que o bolsonarismo ainda tinha músculo, que os militantes ainda estavam unidos, que a prisão de Bolsonaro não tinha enfraquecido o movimento. Mas a realidade que apareceu nas ruas foi devastadora. Nem 100 pessoas se deram ao trabalho de ir até Brasília defender a anistia. Para um movimento que já mobilizou centenas de milhares, isso é um colapso total. E não adianta tentar maquiar os números. Quando os próprios veículos bolsonaristas admitem 130 manifestantes, você sabe que a situação está crítica. Para você ter uma ideia do contraste, em manifestações anteriores, as mesmas convocações chegaram a levar 200 mil pessoas para as ruas. Agora, menos de 100. É uma queda de 99,9%. Esse não é apenas um fracasso, é o fim de uma era. O que isso revela? As pessoas estão acordando. Elas estão entendendo que foram usadas, manipuladas, levadas a acreditar em uma narrativa que simplesmente não se sustenta mais. O Supremo Tribunal Federal aplicou o que alguns chamam de doses homeopáticas de justiça. Devagarzinho, decisão por decisão, condenação por condenação, as pessoas foram percebendo a realidade. E agora muitos dos que antes defendiam Bolsonaro cegamente simplesmente não aparecem mais. Mas o fracasso da manifestação era só a ponta do iceberg. Aquilo expôs uma desorganização muito maior nos bastidores. Não havia liderança unificada, não havia estratégia clara. E o pior estava por vir. Porque naquele mesmo dia, enquanto a manifestação patética acontecia, um áudio começou a circular. E esse áudio ia explodir tudo. André Fernandes, deputado federal aliado dos Bolsonaro no Ceará, soltou um áudio que caiu como uma bomba. Ele revelou que Eduardo Bolsonaro tinha feito um acordo político secreto para apoiar Ciro Gomes no estado. Isso mesmo, Ciro Gomes. O mesmo Ciro que sempre foi adversário feroz da família. Para você entender a gravidade disso, Ciro Gomes passou anos atacando Bolsonaro. Chamou ele de fascista, de autoritário, de ameaça à democracia. E Eduardo, o filho que sempre se apresentou como o mais fiel defensor do pai, estava negociando apoio com esse mesmo Ciro. A base bolsonarista viu isso como traição pura. O áudio começou a circular nos grupos bolsonaristas de WhatsApp e Telegram. Em minutos, virou um incêndio nas redes sociais. Militantes incrédulos, questionando se era verdade. Outros furiosos, sentindo-se traídos. E a família Bolsonaro? Em silêncio absoluto nas primeiras horas. No áudio, André deixa claro que o próprio Bolsonaro pediu para eles ligarem para Ciro no Viva Voz durante uma reunião. O acordo era claro: apoiar Ciro Gomes no Ceará em troca de fortalecer a bancada bolsonarista no estado e ter um senador eleito. A estratégia era derrotar o PT no Nordeste e criar uma base sólida para o futuro. Até aí, parece uma jogada política normal. Alianças pragmáticas acontecem o tempo todo. Mas aqui vem o problema. Eduardo foi além. Ele começou a articular esse apoio sem avisar os outros membros da família. Ele tomou decisões sozinho. Ele se comportou como se fosse o líder natural do movimento. Sem consultar Michele. Sem alinhar com Carlos. Sem seguir o protocolo familiar que sempre existiu.
André Fernandes expôs isso tudo. Ele disse que o próprio Carlos Bolsonaro estava na reunião e concordou com a união. Ele deixou claro que foi uma decisão de Bolsonaro. Mas a forma como Eduardo conduziu o processo, a autonomia que ele assumiu, a maneira como ele tentou controlar a narrativa, tudo isso mostrou uma coisa: Eduardo estava construindo poder próprio. E quando a família descobriu a extensão disso tudo, quando Michele e Carlos perceberam que Eduardo estava agindo como um lobo solitário dentro do próprio clã, a reação foi brutal. Michele Bolsonaro não é de aceitar desaforo. E quando ela viu o áudio de André Fernandes circulando, quando ela percebeu que Eduardo tinha exposto a família a um constrangimento político enorme, ela foi a público. E foi implacável. Michele declarou abertamente que a família fez uma movimentação errada. Ela não disse que Eduardo fez. Ela incluiu a família, mas a mensagem nas entrelinhas era clara. Ela estava desautorizando o enteado. Michele deixou todo mundo entender que aquela decisão de apoiar Ciro Gomes, da forma como foi conduzida, não tinha a aprovação dela. Isso é grave. Michele não é uma figura qualquer. Ela é a esposa do ex-presidente, a primeira-dama, uma mulher que sempre foi tratada como a figura maternal da família política Bolsonaro. Durante anos, Michele construiu uma imagem de união familiar, de lealdade, de nós contra eles. Ela tem milhões de seguidores nas redes sociais. Ela tem influência sobre a base evangélica do movimento. Quando Michele fala, o movimento bolsonarista escuta. E agora ela estava falando contra Eduardo. Publicamente. Sem rodeios. Quando ela se posiciona publicamente contra uma decisão liderada por Eduardo, ela está mandando um recado para todo o movimento. Eduardo não fala pela família. Foi o primeiro descarte. Sutil, mas devastador. Michele jogou Eduardo debaixo do ônibus político. E pior, ela fez isso em um momento em que o movimento já estava enfraquecido pela manifestação patética. Eduardo perdeu o apoio da madrasta exatamente quando ele mais precisava de unidade familiar. Mas Michele não estava sozinha. Se Michele foi sutil, Carlos Bolsonaro foi direto. Ele entrou na briga com tudo. Carlos é conhecido por ser o estrategista digital da família. O filho que controla as redes sociais, que articula nos bastidores, que nunca aparece muito, mas sempre está lá orquestrando. Carlos é o cérebro por trás das estratégias digitais que elegeram Bolsonaro em 2018. Ele que criou as campanhas virais, que mobilizou os grupos de WhatsApp, que transformou Bolsonaro em fenômeno nas redes. Durante anos, Carlos e Eduardo trabalharam lado a lado nessa guerra digital. Eram os irmãos inseparáveis da comunicação bolsonarista. Mas agora, Carlos virou a arma contra o próprio irmão. E Carlos culpou Eduardo publicamente. Ele reforçou o áudio de André Fernandes. Ele deixou claro que Eduardo agiu sozinho e que a família não aprova a forma como as coisas foram conduzidas. Carlos isolou o irmão. Isso não deveria estar acontecendo. Famílias políticas, especialmente aquelas que dependem de uma imagem de união e lealdade, não fazem isso em público. Quando irmãos se voltam uns contra os outros abertamente, quando a esposa do patriarca desautoriza um dos filhos, isso mostra uma fratura profunda. E a mensagem que Carlos estava passando era ainda mais devastadora. O irmão não é confiável. Age por conta própria. Coloca seus interesses acima da família. Irmão contra irmão. Esposa do pai contra enteado. A família Bolsonaro, que sempre se vendeu como uma unidade indestrutível, estava rachada ao meio. Valdemar Costa Neto, presidente do PL e aliado de longa data, até tentou apaziguar a situação, mas não funcionou. O estrago já estava feito. Eduardo estava isolado. E a pergunta que ninguém queria fazer, mas que estava na cabeça de todo mundo era: por que isso está acontecendo agora?